E hoje é um dos tipos de vídeo que eu mais gosto de produzir aqui no canal do Investidor Classe Média, que é respondendo a dúvidas. E a Mari pediu para a gente poder comparar o SNEG 11 com o FGA 11, que são dois fundos de investimentos da cadeia agronegócio, que são os FIAGROS, tá bom? Então hoje você vai entender tudo sobre o FGA 11 e uma leve comparação do FIAGRO. Se você tem dúvidas sobre investimentos, deixe aqui no comentário. Deixe no comentário o seu pedido para análise de uma ação, de um fundo imobiliário, de um FIAGRO, e a gente vai estudar o caso e trazer aqui. Eu acho que mais gente se enriquece e o canal fica mais dinâmico, porque é um jeito também de você participar e todo mundo se beneficia com isso, tá bom? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo! O FGA 11 é um FIAGRO, um fundo de investimento do agronegócio, famoso por entregar um dividendo muito alto, e isso o considera como um high yield, né? Ele entrega ali até 17% do retorno em dividendos, o que torna muito atrativo investir nesse FIAGRO. Mas investindo em FIAGRO, entendendo a cadeia do agronegócio no Brasil, a gente observa que 27,4% do PIB brasileiro é responsável da cadeia agronegócio. A gente teve um crescimento de 21% no primeiro trimestre de 2023 do agronegócio no Brasil. Em 2021 foi criado os FIAGROS justamente para fomentar mais esse mercado. Hoje a gente tem 39 FIAGROS disponíveis na Bolsa de Valores e conta com mais de 300 mil investidores individuais, tá bom? Isso representa mais ou menos 13 bilhões de movimentações em reais. Isso teve uma alta no último ano de 165%, mostrando como esse mercado dos FIAGROS tem crescido, tem se tornado próspero. E falando sobre o FGA 11, ele é um fundo ali de CRAs, né, de dívidas, ou fundo de boleto, que eu gosto de falar, que teve início em janeiro de 2022, bem recente. Ele tem um valor patrimonial de 340 bilhões. Todos os ativos que o fundo tem valem 340 bilhões e ele conta hoje com 44 mil cotistas, entregou um yield de 17% em dividendos, batendo 135% do CDI, é o benchmark dele. O valor patrimonial da cota está em 9,52. Valor patrimonial é quanto? Qual é o valor real dessa cota no mercado, não quanto o mercado está disposto a pagar. Você vai entender isso mais para frente, tá bom? Então, olha só, o que este fundo fala, o que o gestor considera quando ele caracteriza o FGA 11? Ele fala assim, olha, somos focados no setor sucroenergético, que possui oportunidades no crédito corporativo, balanço auditado, que eles têm, né? Não concentrado em empresas de faturamento entre 500 milhões e 1 bilhão. Então, ele tenta pegar créditos em grandes empresas, né? Fornecer créditos para grandes empresas de setores sucroenergéticos, né? Cana-açúcar e energia, praticamente, né? A base, tá? O que acontece? Com o passar dos movimentos, da tendência da queda de juros no nosso país, e a gente esperava que isso ia acontecer mais rápido, porém isso está acontecendo de uma maneira mais devagar, os juros estão baixando de uma maneira mais devagar, isso permite com que o endividamento das companhias, das empresas, fiquem altos por mais tempo, porque os empréstimos são atrelados a essas taxas de juros. Então, quando o juros está alto, o empréstimo fica atrativo porque você vai cobrar muito mais do seu cliente e você cobra um valor acima dessa taxa de juros. Quando a taxa de juros cai, por exemplo, se a taxa Selic cair bastante, os fundos que são atrelados a esses papéis tendem a pagar menos dividendos porque o valor do financiamento fica mais barato para o cara do agronegócio e o fundo rentabiliza menos. Entendeu como que funciona? E falando em rentabilidade do FGA 11, a gente observa que ano passado e alguns meses atrás, ele entregou um dividend yield mensal muito atrativo, chegando até 1,88, 1,66. De lá para cá, nos últimos 5 meses, por exemplo, esse yield vem diminuindo. Por quê? Diminuição da taxa de juros, você cobra menos sobre a dívida que você emprestou. Entendeu como que funciona? Então, taxa de juros vai caindo, você vai recebendo menos dividendo. Taxa de juros muito alta, o yield que se entrega é muito alto também.
tá? Então a gente observa que nos últimos meses ele entregou 1,25, 1,25, 1,20 em pontos percentuais de dividendos. Falando em valor de dividendo, ele entregou o máximo 18 centavos por cota e agora já entregou 12 centavos por cota, aí, mostrando uma possível queda. E isso teve um respingo no valor da cotação, está somando uma queda na rentabilidade de 3%, uma queda pequena, mas mostra uma pequena volatilidade aí, mostrando que quando o fundo entrega menos, o valor da cota tende a diminuir porque fica menos atrativo. Então a gente tem lá o valor patrimonial, todos os CRIs, aqueles 340 milhões divididos pelos números de cotas, seria justo 9,59, mas o mercado quer pagar 9,68, tá? Mesmo assim, o fundo tem aumentado muito o seu número de cotistas. Cada mês que passa, o fundo aumenta o número de cotistas. Ele começou com 4 mil, agora já está com 44.184 cotistas. O valor negociado por dia médio é de 1,5 milhões. Bastante líquido, fácil de entrar, fácil de sair, fácil de negociar nesse fundo, o que torna também atrativo. Então, a divisão da carteira dos CRAs, daquelas dívidas que o fundo tem, ele é dividido em 55% no tipo de negociação que se chama carrego, 36,3% em giro, depois ele tem 4% em alocação tática, 3,7% em caixa. Depois, se gerar dúvida, eu faço um vídeo específico sobre essas metodologias de investimento, mas aqui mostra que para o fundo se tornar rentável, entregar altos dividendos, o gestor tem que ter uma gestão superativa dessa carteira. Então ele tem que ficar atento às movimentações e fazer negócios. Ele compra contratos futuros quando chega perto da data, ele já vende num valor mais alto, ele compra contratos com prazos menores, assim que esse contrato se valoriza, ele já vende, entendeu? Então tudo isso, essas formas de giro e carrego disponíveis na carteira. Por isso que ele entrega um dividend yield alto, porque o gestor está com uma gestão agressiva, tá? Recentemente ele fez uma emissão de cotas de 100 milhões para poder fazer aquisição de novos CRAs, de novos ativos, captar novos clientes para diversificar mais a carteira, tá bom? Então, a emissão de cotas, ele oferece novas cotas no mercado para captar mais dinheiro, para que esse dinheiro ele possa emprestar para mais clientes diferentes. Isso faz a diversificação da carteira ficar mais atrativa, porque quanto mais diversificada é a carteira de investimentos, quanto mais clientes diferentes eu tenho para emprestar dinheiro, menos risco eu corro de alguma inadimplência. Se essa inadimplência acontecer, é uma porcentagem muito pequenininha da minha carteira, tá? Então aqui a gente tem a carteira de CRAs dele, a gente observa que tem empresas grandes, empresas boas, e o percentual da carteira é um percentual baixo, salvo a Jalles Machado, que é uma excelente empresa. Tem até vídeo aqui eu falando sobre a Jalles Machado, vou deixar aqui o card para você entender sobre essa empresa do agronegócio. Ela é bem interessante, é uma empresa que está no meu radar para poder investir, e ela ocupa 10% do patrimônio líquido do fundo nos CRAs. Mas observe que na última coluninha, esse AAA, que é um AAA, que é um rating, que é uma nota que se dá às empresas, favorecendo elas o crédito, né? Então, quando a empresa é muito boa, ela tem um AAA, e isso facilita. Você pode emprestar dinheiro para ela tranquilamente, que ela tem garantias para poder te pagar. Então, é mais uma coisa que o gestor quer fazer. Ele quer aumentar no FGA as empresas AAA ou AA, né? AA ou AAA, para poder o quê? Aumentar a confiabilidade dos CRAs que estão ali disponíveis. Então, a gente tem aqui a divisão dos ratings na carteira na tela para você entender como que funciona, né? A gente tem grande parte sem rating, mas a ideia do gestor aí é aumentando isso. Então, como o fundo, como o FIAGRO é novo, isso demora um tempo para se estabelecer no mercado, né? Então, analisando um pouquinho a demonstração de resultado de exercício, a DRE do fundo, ele deixou bem resumido aqui. O fundo ele receitou em outubro 6 milhões, porém ele teve um gasto ali de 390 mil, depois outro gasto de 120 mil. Eu sempre trago a diferença do gasto pela receita para a gente entender se o fundo está com uma despesa alta. Então, se você divide todas as despesas pela receita, ele vai te dar um percentual. Aqui está dando 8,3%, é um percentual aceitável. A gente tem grandes investidores
orientando a gente até 15%, né? Vou deixar o card aqui deste outro fundo que eu fiz. Aqui no caso, ele é um fundo de logística que cobra, não, na verdade não cobra, ele está com uma taxa de 40% sobre esse valor. Só para você entender a métrica, tá? Eu vou deixar o fundo aqui para você analisar e entender as diferenças quando você vai analisar a DRE. É importante você, até mesmo o pequeno investidor, ficar atento a isso, para você entender de onde que o fundo tira dinheiro e de onde que ele está gastando mais ou não, tá? Um pouquinho da carteira dos CRAs do FGA11 é o seguinte: ele tem aqui empresas de açúcar, etanol e energia, né, que eu falei lá no início, outra de açúcar, etanol e energia, outra de açúcar, né, usina Lins, usina Batatais. A gente tem a Jalles aqui também de açúcar e etanol. A gente tem várias empresas aqui, basicamente, que está relacionado com a produção de açúcar, etanol e álcool e energia, tá bom? Então, que é um setor forte que vem crescendo cada vez mais, um setor aí que pretende tomar conta pela transição energética também, com uma energia mais limpa, né? Então, esses dois últimos clientes que ele captou, que foi daquela emissão de 100 milhões. Então, ele comprou, ofereceu um empréstimo para o grupo ABA e para essa outra empresa aqui, Solinftec, tá? Que é a GTEC. Esse grupo ABA é um conglomerado de várias empresas diferentes. Então, o fundo emprestou dinheiro para esse grupo, que o grupo empresta para essas outras empresas, e assim vai girando a economia e a gente vai recebendo, tá bom? Observo que os dividendos estão diminuindo por conta da questão da taxa de juros, mas não foque no dividendo mensal. Você tem que ver durante o ano todo quanto que o fundo te entregou, tá bom? Se você foca só ali no dividendo, se um mês a gente pagar 8 centavos, aí você fica triste, se desfaz do Fiagro, depois ele volta pagando um yield interessante, você fica sem essa rentabilidade por causa da sua ganância de um mês, tá bom? Investir é longo prazo e é com consciência, tá? E o SNEG 11, um comparativo rápido, só porque a nossa inscrita pediu, ele é um fundo também que investe no agronegócio com uma carteira de investimento um pouco menor. O preço da sua cota já é R$10,28, mas a cota patrimonial, o valor real é R$10,11. Então ele também está um pouquinho mais caro do que deveria ser, vai entregar um dividend yield de 12,3%, também um dividendo aí bastante atrativo. E é um fundo que já tem 66 mil cotistas, ele vem crescendo também exponencialmente o número de cotistas, tá? Há poucos meses atrás estava com 40 mil, agora já está com 60 mil. Ele tem um patrimônio líquido de 337 mil, né? Todos os seus CRAs valem 337 milhões, só que o mercado está disposto a pagar 308, tá bom? E ele começou em julho de 2022. Então ele tem praticamente ali um que é interessante, ele tem um CRA muito grande, que é da Boa Safra. Dentro desses CRAs existem outros CRAs também. Então é um CRA dentro de um CRA, digamos assim, onde a Boa Safra se responsabiliza por mais de 30 empréstimos ali que o SNEG faz para elas. De certa forma isso é bom, porque a gente tem ali o subsídio de uma boa empresa, mas fica concentrado 80% do patrimônio líquido do fundo no Boa Safra. Não sei, né? Eu tenho esse fundo na minha carteira, vem me entregando um yield interessante, e eu quero ver mais para frente o que vai acontecer, tá bom? O interessante é que ele tem um pequeno percentual em algumas fazendinhas, 7% ali do patrimônio líquido são imóveis reais. Já o FGA11 não tem imóveis reais, é só crédito mesmo, tá bom? Então ele também é indexado ali, grande parte da carteira, ao CDI, um pouquinho só ao IPCA. O FGA11 também, 99% é atrelado ao CDI. Só tem um ativo lá que é atrelado ao IPCA. Aqui também a gente tem os ratings, né? A exposição dos ratings. E essa aqui é a carteira dentro do Boa Safra, né? Então a gente tem aquele CRA lá de 80% do patrimônio líquido. Dentro desses 80% eu tenho todos esses clientes, digamos assim, com as suas próprias divisões aqui. A gente tem uma taxa ali de CDI mais 3 no fundo. Então não é um preço muito caro da dívida que esses clientes vão pagar. Então por isso que o SNEG entrega um yield um pouco menor, tá? O FGA11 ele é mais agressivo nisso.
a gente tem aqui o número de cotistas e o patrimônio líquido do fundo vai aumentando, né? Vai captando mais dinheiro, mais novas emissões. Vou deixar aqui do lado para você ver as duas comparações e decidir por si em qual você vai investir. Um tem a carteira mais diversificada, o outro tem a carteira um pouquinho mais concentrada, dentro de um certo risco, vigiado, digamos assim, né? Um é mais famoso, tem uma liquidez maior, o outro está crescendo cada vez mais. Tem uma carteira aqui no canal só de fundos imobiliários para a gente receber dividendos todos os meses. Tá aqui o vídeo, você vai clicar, vai ver, vai analisar a nossa carteira que é diversificada, topíssima, com fundos de até R$10. Então dá para pequeno investidor investir, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para mim, é super importante. Se inscreva no canal. Ative o sininho, tem vídeo 3 vezes na semana. Comente aqui, você é investidor do FGA 11? Eu te vejo no próximo vídeo, tá bom?